E aí, galera, como é que vocês estão? Bom dia. Espero que todo mundo esteja bem aí, suas famílias também. Bom, a gente está começando aqui uma nova fase aí das aulas gravadas e explicadas, que vai ser a parte da resolução dos exercícios que eu estou dando de tarefa para vocês, né? Principalmente para aquela galera que conseguiu fazer, mas não se sentiu muito seguro, ou para aqueles que ficaram em dúvidas ainda com algumas questões. Tá? Eu vou começar resolvendo os exercícios do dia 23, que são exercícios sobre genes letais e semidominância e codominância, tá? E depois, obviamente, se vocês ainda assim mantiverem algumas dúvidas, vocês podem continuar me perguntando, tá? Bom, a primeira questão aí do dia 23 é sobre essa flor maravilha, Mirabile jalapa, né? E ela fala que essa planta tem três tipos de fenótipo para os seus ramos, né? Tu tem o fenótipo verde escuro, o branco e o mesclado, tá? O que a gente tem de importante em primeiro lugar, assim, que a gente tem que lembrar sobre semidominância e codominância? A gente nunca vai ter certeza absoluta sobre os genótipos dos dois extremos, né? Por exemplo, aqui, ó, eu não tenho certeza se o verde escuro é azão ou azinho, e o branco se ele é azinho ou azão. Não tenho essa certeza absoluta. Vocês vão ver que nos resultados dos exercícios isso não vai influenciar muito, né? Então, por isso que tanto faz tu considerar um como homozigoto dominante ou o outro como homozigoto dominante. Não importa. A certeza que tu vai ter que ter sempre é que o heterozigoto ele vai ser o fenótipo meio termo ou misturado, tá? Sempre vai ter essa certeza aí. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso é um caso de codominância. Por que é um caso de codominância? Porque ele fala que o mesclado, o outro fenótipo, ele apresenta ao mesmo tempo os dois extremos, ó. Ele apresenta o escuro e o branco, né? E também ainda assim o variegado que vai ter cloroplasto dos três tipos de cor também, né? O normal que é verde, o branco que é mutante e os normais e mutantes também. Então isso aqui é um caso de codominância. Tá, poderiam pensar, professor, e como seria se fosse semidominância? Daí teria que ter o verde escuro, o branco e o meio termo seria o verde claro. Isso seria um caso de semidominância. Na codominância, o heterozigoto sempre vai ter os dois fenótipos extremos simultaneamente, tá? Bom, então isso é só a interpretação do exercício aí. A grande questão é que o exercício tem um pega-ratão no enunciado, ó. Se tu for olhar para ele, ele fala aqui, ó, que os cloroplastos, eles são herdados apenas dos óvulos, tá? Então, na verdade, ele te induz a fazer um cruzamento, que ele fala aqui, ó, como é que vai ser os resultados, a prole, a progenie, resultante da fertilização de óvulos de plantas de flores que tem num ramo variegado com o pólen de flores de um ramo verde escuro. Ele te induz a fazer esse cruzamento. E daí talvez muitos de vocês tenham feito ali, ó, o cruzamento de um verde escuro, tu considerou azão ou azinho, não importa, com um heterozigoto. Mas não precisa fazer isso. Por quê? Porque ele fala que os cloroplastos são herdados apenas dos óvulos. Então a única com relação à coloração desses ramos vai depender de quem? Dos óvulos aqui, ó, desse ramo variegado, né? Então, como os óvulos todos vêm de um ramo variegado, e como que é um ramo variegado? É um ramo que vai ter cloroplasto normal, branco e normal e branco. Normal e mutante. Logo, como é que vai ser essa planta resultante desses aí? Ela vai ter os três tipos fenotípicos ao mesmo tempo. Por isso, letra B, ó. Tá? Mas então é uma questão que ela te induz ao erro, digamos assim, se tu não for bom de leitura, se tu não tiver muita calma na hora de ler, né? Um Rodriguinho da vida que vai ler correndo ali, como eu sempre fiz, e ainda assim costumo fazer eventualmente, né? Não perceberia essa grande informação aqui na questão da herança dos cloroplastos. Até já pegando e fazendo uma comparação conosco, né? Vocês devem lembrar que as mitocôndrias humanas, elas todas vêm do óvulo da mulher, né? Então aqui o cloroplasto também vem da parte feminina da planta, tá? Só para a gente ter uma noção aí, fazer um comparativo, entendido? Né? Qualquer coisa é só falar comigo. Ah, só para explicar, eu vou sempre estar resolvendo isso aqui no caderno, tirando uma foto e colocando aqui da resolução. Chegou essa semana a minha mesa digitalizadora
só que eu demoro muito tempo para fazer. E daí os vídeos vão ficar muito mais longos ainda se eu for fazendo aqui direitinho, com calma, como eu quero fazer, vai ficar muito extenso mesmo. Por isso eu preferi fazer dessa maneira mesmo, com a chegada da mesa digitalizadora, tá bom? Bom, vamos para a próxima questão aí, ó. Bom, olha só o que ele fala nessa próxima questão, né? Nessa próxima questão ele fala que essa pelagem bovina da raça Shorthorn, né, é um exemplo de codominância. Sendo um exemplo de codominância, já quer dizer que quando os dois alelos estiverem presentes no heterozigoto, né, as duas cores vão se manifestar, né? No caso aqui não dá um padrão malhado, tu vai ver que um extremo é vermelho, né, um outro extremo é branco, e no ruão, né, ele produz os dois tipos de pigmento ao mesmo tempo, e por isso que acaba ficando com esse tom um pouquinho mais claro aqui, ó. Mas é uma codominância, não chega a ser um cor-de-rosa, por exemplo. É uma codominância porque os dois se manifestam. Por que eu coloquei essa interrogação aqui, ó? Porque, de novo, a gente não tem certeza absoluta dos genótipos dos dois extremos. A gente só vai ter certeza sobre o heterozigoto, que é o ruão. Tá? Então, o que ele fala no exercício? Ó? Ele fala que um criador cruzou dois animais de pelagem ruão, logo, dois heterozigotos, tá? E ele teve sempre uma fêmea com pelagem vermelha, tá? Uma fêmea com pelagem vermelha. Tu fazendo esse cruzamento, tu vai tentar descobrir qual é a chance de ter nascido essa fêmea com pelagem vermelha. Se tu for fazer o cruzamento, ó, tu vai ver que vai dar um quarto vermelho, um quarto branco. Percebam se fosse o contrário a minha interpretação. Se eu fosse considerar vermelho azinho azinho e o branco azão azão, continua sendo um quarto e um quarto. Então por isso que não faz diferença, né? E o ruão vai ser esses dois heterozigotos aqui, ó, né? O meio. Então qual é a chance de ser uma fêmea vermelha, né? Um quarto de chance de ser vermelho, um meio, um oitavo. Só que o exercício pergunta é: qual é a chance de acontecer isso de novo em 3 gestações seguidas? Então a chance de dar uma fêmea vermelha em 3 gestações seguidas. Um oitavo deu uma gestação, um oitavo de uma fêmea vermelha de outra gestação e um oitavo da outra gestação. Logo, a resposta correta, 1 sobre 512, nesse exercício aqui de codominância também. Entendido, galera? Vamos para o próximo. Né? Fala sobre a condroplasia. Se vocês recordarem, a gente já falou sobre essa questão em outro momento, só que aqui ele coloca que essa condroplasia, tá? Ela também tem uma questão de genes letais, que é o correto, né? A gente fez alguns exercícios em sala de aula ainda, que a condroplasia ela simplesmente era uma característica condicionada por um alelo dominante. Eu não tinha introduzido a ideia da letalidade. Tá? Vocês vão ver que exercícios vão falar que existe letalidade, outros não vão falar isso aí. Tu vai ter que prestar atenção. Tá? Então aqui, ó, nós temos esse gene FGFR3 aqui, ó, tá? Que é o gene mutante dele, deixa a pessoa, tá, com a condroplasia, com esse problema de crescimento aí. Tá? E daí fala que só vai existir pessoa condroplásica heterozigota. Por quê? Porque o alelo D em homozigose leva à morte, ó. Então é um caso de genes letais, né? Pessoas normais todas são Dzinho e Dzinho. Então bem simples, ó. A condroplasia, montando o esqueminha aquele, ó, em homozigose letal, o indivíduo acondroplásico é heterozigoto. O normal é Dzinho e Dzinho. Então vamos para as afirmativas aqui, ó. Ele fala que a frequência do alelo Dzinho, o alelo recessivo, é maior do que o alelo Dzão na população mundial. Se tu for parar só aqui, tá certo, ó, porque ele fala, ó, na frequência do alelo dominante é baixa em relação ao alelo recessivo no mundo. Então essa primeira parte da frase está certa. Só que olha o que ele fala no resto, ó. Pois a ação da seleção natural sobre o alelo mutado, que é o alelo dominante, que causa a doença, não é suficiente para suplantar o surgimento de mutações. Tá? O que acontece? A seleção natural, ela justamente ela está sendo suficiente para suplantar o surgimento de novas mutações. Por quê? Porque ele tem menos na população mundial. Né? Se tivesse mais, ela não estaria sendo suficiente de fato. Tá? Mas então está aí o problema nessa questão, por isso está errada ela. Ó.
Porque a seleção natural, ela está sendo suficiente para suplantar isso aí, porque tem menos desse aqui, ó, do alelo Dzão do que o alelo Dzinho. A letra B, ó, para que o indivíduo apresente fenótipo normal, faz-se necessária a presença de dois alelos mutados. Não, os alelos mutados, os alelos mutantes, são os genes homozigotos, desculpa, os genes dominantes. Esse aqui que é o alelo mutado, que é o que faz causar o problema. Então, uma pessoa normal tem que ter os alelos selvagens, que a gente fala que é o alelo Dzinho aqui, ó, que é o alelo normal. Letra C. Em relacionamentos nos quais um dos genitores é afetado pela condroplasia, que é esse aqui, ó, um dos genitores é afetado pela condroplasia. O risco de ocorrência em uma criança é de 25%. Não, é 50%. Por isso a letra C está errada. A letra D, ó, em relacionamentos em que ambos os genitores apresentam estatura normal, se os dois são Dzinho, 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 a chance de nascer uma criança normal é 100%. Claro que existiria, por exemplo, a chance de surgir uma nova mutação aqui na hora de formar gametas e surgir uma criança. Mas aí seria uma questão que não envolveria cruzamento genético. É uma outra situação que foge do nosso controle. E a letra E, que é a letra correta, se tu for olhar aqui, ó, ele fala que em cruzamentos, né, em relacionamentos entre ambos os genitores são afetados, está aqui, ó, os dois portam a condroplasia, a probabilidade de acontecer um abortamento é de 25%, ó, porque das 4 possibilidades que existem, um quarto delas é da criança surgir ou ser gerada ali, ó, como homozigota, e daí ela vai morrer, porque ela não chega a se desenvolver. Tá? Então, por isso, a letra E como a resposta correta dessa número 3. Tá ok? Bom, a 4, ó. A 4 ela fala que os genes zigóticos, né, que são aqueles genes que se expressam durante o desenvolvimento embrionário, durante lá a formação do zigoto. Fala que moscas, essa Drosophila melanogaster, essa mosquinha Drosophila é aquela mosquinha bem pequenininha que aparece às vezes quando tu tem frutas amadurecendo. É uma mosquinha bem pequenininha mesmo. Se tu largar um pouco de, se tu deixar um pouco de fruta assim ao ambiente aberto aí na tua casa, possivelmente vai aparecer essas mosquinhas lá. Tá? E eles falam que nessa mosquinha aí existe um gene que é letal em homozigose recessiva. Então o que acontece? Fala que um cruzamento entre moscas heterozigotas, tá aqui as moscas heterozigotas, tá? Gerou 120 moscas adultas. Tá? Então o que acontece? Cruzando moscas heterozigotas, tá aqui, ó, esse aqui ele não nasce. Por quê? Porque diz que é letal em homozigose recessiva. Então as 120 moscas adultas estão aqui, ó. Estão aqui as três, né? Entre essas 120 tu vai ter um terço que é azão-azão e 2 terços que são azão-azinho, heterozigotos. Logo, se tu for fazer o cruzamento, então, quantos dessas 120 que vão representar 2 terços? 2 terços vezes 120, 80. Né? Então, 80 mosquinhas dessas aí, 120 que surgiram, vão ser heterozigotas, tá? Por causa da letalidade num gene recessivo, no homozigoto recessivo. Entendido? Vamos para a próxima. A 5 fala sobre raças então de gado também. Fala que a pelagem pode ser ou vermelha, ou branca, ou malhada. Né? Malhado, no caso, vermelho e branco. Isso aqui é um caso de semidominância ou codominância. Como o heterozigoto, esse aqui que eu vou ter certeza que vai ser o heterozigoto, vai apresentar os dois fenótipos extremos simultaneamente. Isso é um caso de codominância. Tá, e como seria se fosse semidominância? Teria que ter o vermelho, teria que ter o branco, e daí tu vai ter o cor-de-rosa aqui, que é o meio termo entre os dois extremos. Isso seria uma semidominância. Toda vez, repito, toda vez que os dois fenótipos conseguirem se manifestar no indivíduo heterozigoto, quer dizer que os dois genes conseguem se manifestar no heterozigoto, e isso é um caso de codominância. Tá? Uma questãozinha teórica e bem tranquila para vocês. Esses outros conceitos vocês não aprenderam ainda. Pleiotropia e epistasia vocês não viram ainda. Tá? A gente vai ver mais adiante, galera. Bom, a questão 6 agora, né, ela fala sobre um sistema de determinação sanguínea, ó, que
O P e Q são dois tipos de antígenos produzidos por alelos diferentes desse gene N. Então, olha só, nesse sistema PQ aqui, ó, tu vai ter dois tipos de antígenos sendo produzidos, e ele fala no exercício que esses dois alelos aqui, eles são codominantes. Então, o que acontece? Se eles são codominantes, quer dizer que quando a pessoa tiver os dois alelos simultaneamente, ele vai produzir os dois antígenos, ó. Ele vai ser aqui um indivíduo heterozigoto, vai estar produzindo tanto antígeno P quanto Q. Se tu for do grupo P, tu só vai ser homozigoto. Se tu for do grupo Q, tu só vai ser homozigoto também. Então, o que acontece, ó? Considerando que esses alelos aí são codominantes, tá? Eles têm a mesma sequência de nucleotídeos. Se eles têm a mesma sequência de nucleotídeos, quer dizer que eles têm a mesma sequência genética. E eles tendo a mesma sequência genética, eles seriam o mesmo gene. Então, eles não têm a mesma sequência de nucleotídeos, gente. Eles têm sequências diferentes porque eles são variantes do mesmo gene. Isso que é um alelo. Tá? Por isso que essa aqui está errada. Estão localizados no mesmo alelo? Não. Os alelos estão localizados no mesmo locus, isto é, na mesma posição de dois cromossomos homólogos. Por isso que o erro está aqui. Tá? Então, de novo, ó, até vou arriscando aqui para vocês onde é que estão os erros. Eles não têm a mesma sequência nucleotídica, eles não estão no mesmo alelo, eles são alelos diferentes, estão no mesmo locus, estarão em condições normais em um mesmo gameta no final da meiose? Não. Por que eles não vão estar no mesmo gameta no final da meiose? Porque quando acontecer a meiose, olhando para cá, ó, a meiose vai separar o par de alelos. E daí tu vai produzir ou um espermatozoide com esse aqui, ó, ou com esse aqui. Tu não tem como ter os dois alelos numa situação normal dentro do mesmo gameta. Por isso que não vai, por isso está errado a letra C, ó. Não tem como estar no mesmo gameta no fenômeno meiose, tá? A letra D, ó, um indivíduo heterozigoto apresentará os dois antígenos P e Q, essa é a ideia, porque como eles têm, ó, os dois tipos de alelos e cada alelo corresponde a um antígeno, né? Então esse aqui vai ter, consequentemente, os dois antígenos ali, sim. Por que a última está errada? De um casal que é heterozigoto, ó, tá aqui o casal heterozigoto, a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino com genótipo NP-NP, isto é, do grupo P, né, é 3/4. Né? Então, o que vai ter aqui? Ó, um indivíduo do grupo P, vai ser 1/4 de chance, tá? E depois, vezes o meio, tu vai ter isso aí, vai dar 3/8. Por isso que está errada essa questão aí, tá bom? Por isso a letra B, a letra D, desculpa, de dado, ó, um indivíduo heterozigoto para esse grupo sanguíneo apresentará os dois antígenos simultaneamente, tá beleza? Vamos lá para a 7. A 7 fala que agora, olha só, uma espécie de planta, a flor tem codominância e herança mendeliana, isto é, um par de genes e apresenta codominância. Fenótipo vermelho, ele já está te dizendo aqui, ó, que é homozigoto dominante. O branco é homozigoto excessivo. Logo, o heterozigoto vai ser vermelho e branco. Eu reproduzi aqui, ó, o heredograma que está ali do lado. Tá? Então, por exemplo, essa planta aqui, ó, essa Rzão, ela vai ser uma planta vermelha. Tá? Essa outra planta aqui, ó, ela vai ser uma planta branca. Como é que vão ser todos esses indivíduos aqui que obrigatoriamente vão ser heterozigotos? Todos esses aqui vão ter que ser vermelhos e brancos. Tá? Todos esses aqui, obrigatoriamente, eles terão que ser malhados. Tá? Então, por isso que os indivíduos 1, 2, 3 e 4, eles têm o mesmo tipo de fenótipo. E aqui na letra A do exercício, ó, ela fala que os fenótipos de 2 e de 3 são iguais. Isso aí, eles são malhados, eles são vermelhos e brancos. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Ó. A letra B fala que o fenótipo do 10 é vermelho. Olha só, esse 10 aqui, ó, que é cruzamento entre um padrão malhado com um branco, ele tem metade de chance de ser
malhado e metade de chance de ser branco. Então tu não tem como afirmar que ele vai ser vermelho. Tá? Os fenótipos de 9 e de 10 estão aqui, ó, são os mesmos dos pais. Também não, porque um pai é vermelho e outro é branco. Então aqui nós temos, ó, a possibilidade desse aqui ou ser malhado ou branco. Então não é o mesmo dos pais. E o fenótipo de 4 é vermelho. Não, o 4 é malhado. Porque como a gente já falou antes, esses 4 primeiros aqui, todos eles serão malhados. Entendido? Por isso, letra A, a resposta, uma questão para ser tranquila essa aqui. Tá? Vamos para a próxima. Nessa próxima questão aqui, ó, os rabanetes fala que em rabanetes um único par de alelos de um gene controla a forma da raiz. São 3 formas: oval, redonda e longa. Então a primeira coisa que tu tem que entender é que isso aqui é um caso de semidominância, ó, porque tu tem 3 tipos de fenótipos, 2 extremos e um intermediário. Tá? Então o que a gente tem de especial aqui? Ó? Como é o intermediário, esse eu tenho certeza que ele é heterozigoto. Tá? O longo, eu não sei se ele é azão ou azinho, não importa. A redonda, eu não sei se é azinho ou azão. Só sei que esses aqui são contrários. Né? Se um for homozigoto dominante, o outro é recessivo e vice-versa. Tá? Mas daí agora voltando para a questão. Essa tabela aqui, ó, ela nem importa para o exercício. Se tu for olhar. Ele só mostra que cruzou um redondo com oval e deu proporção de 1 para 1 de oval e redondo. Redondo com longo deu só oval. Tá? E assim por diante. Porque a pergunta em si é, qual a proporção esperada para o cruzamento de um oval com oval? Se tu entendeu que o oval é o meio termo, é o heterozigoto, é o cruzamento entre 2 heterozigotos. E desse cruzamento tu vai ter, ó, 1/4 longo, porque eu considerei o longo dominante, 1/4 redondo, porque eu considerei o redondo recessivo. Repito, vocês conseguem ver que se eu tivesse considerado trocado o longo azinho, o redondo azão, daria o mesmo resultado. Ó. Ia se manter. E o meio oval. Então, 1 para 2 para 1. Um redondo para 2 ovais para 1 longo. Letra E nessa número 8. Também uma questão para ser tranquila aí, galera. Tá bom? Vamos para a próxima, então. Agora fala que nessa 9, uma espécie de planta, né? A cor das flores determinada por um par de alelos. Nada de novo, a gente está trabalhando sempre com um par de alelos até aqui. Né? Uma herança monogênica que a gente fala. Tá? Fala que plantas com flores vermelhas cruzadas com flores brancas produzem flores cor-de-rosa. Então, o que a gente está falando aqui? Ó? De novo, uma situação de semidominância. Nós temos 2 extremos e o meio termo vai ser cor-de-rosa. Então, o heterozigoto a gente sabe que é cor-de-rosa. Mesmo esqueminha, não tenho certeza dos 2 extremos, certeza absoluta sobre seus genótipos. Daí agora vamos lá para as afirmações. Das 3 cores, do cruzamento entre flores cor-de-rosa, são 2 cores heterozigotas, vai dar 1/4 vermelho, o meio rosa e 1/4 branco. Então o cruzamento entre flores cor-de-rosas vai ter resultado com plantas com 3 cores em igual proporção. Não é igual proporção. Ó. Aqui é 1, aqui vão ter 2 e aqui vai ter 1 de novo. Que lindo que ficou esse meu 1 fazendo com o mouse aqui. Né? Das 3 cores prevalecendo cor-de-rosa, isto aí, ó, tu tem plantas das 3 cores e cor-de-rosa tu vai ter um pouco mais. Olha a letra C. Das 3 cores prevalecendo as vermelhas? Não. Somente cor-de-rosa? Não. Somente vermelhas e brancas em igual proporção? Também não, porque tu vai ter a cor-de-rosa aqui, ó. Se fosse um caso de dominância completa, quando tu tem só 2 fenótipos, daí sim, tu seria só vermelhas e brancas, e não seria igual proporção ainda assim. Né? Bom, e agora a última questão, pessoal. A questão número 9. A gente vai, então, desculpa, a questão número 10. Vamos ver, então, como que a gente resolve ela. Tá? Ó, ele fala sobre essa questão da progressiva da perda da lactase. Né? Para quem não recorda, vocês estudaram sistema digestório ano passado. Lactase, ó, toda enzima termina com ase. O que tiver na frente, o prefixo, é o seu substrato, o que ela digere.
Então, olha só, a lactase é uma enzima que degrada a lactose, que é o açúcar do leite. Então, o que ele fala? Ó? Fala que a alergia ao leite pode ser hereditária por causa dessa deficiência da enzima lactase. Essa característica autossômica, o que é autossômica? Não tem a ver com cromossomo sexual, então é igual nos dois sexos, e ocorrem 3 fenótipos relacionados a essa enzima: indivíduo sem atividade lactase, indivíduo com atividade lactase e indivíduo com atividade parcial. No primeiro momento, tu poderia pegar e ler assim, ó, atividade parcial quer dizer o meio termo, então é semidominância. Não. Por quê? Porque não tem esse negócio da enzima funcionar meia boca. Ou a enzima funciona, ou a enzima não funciona. Então, o que a gente está falando aqui com atividade parcial? É que no heterozigoto, a pessoa vai ter ao mesmo tempo enzimas ativas e inativas. Isto é, os dois extremos ao mesmo tempo no heterozigoto. Tá? Então, por isso que daí tu vai ter uma atividade parcial. Mas não é porque tu vai ter uma, por exemplo, aqui, ó, uma enzima inativa, uma enzima ativa e uma enzima meia boca aqui no meio. Não é isso. Tá? Nós vamos ter a forma inativa, que daí pode ser tanto dominante quanto recessiva. Tá? Eu não tenho certeza sobre isso. Uma enzima ativa, que pode ser tanto recessivo quanto dominante. E no heterozigoto, tu vai ter as duas formas ao mesmo tempo que leva essa atividade parcial da enzima, tá, no corpo da pessoa. Por isso que é um caso de codominância e não semidominância. Tá? Daí tu teria que ter, além do conhecimento de genética, um pouquinho de conhecimento da atividade metabólica de enzimas. Tá bom, galera? É mais ou menos essa a nossa ideia, então. Espero que tenham compreendido esses nossos exercícios resolvidos aí. Se alguém ficou com dúvida em algum deles, renovo, é só entrar em contato, galera, tá bom? Um abração, então. Tchau, tchau. Até o próximo. Já vou fazer o próximo explicações agora da tarefa do dia 30.